Vou iniciar a gravação Ah, e disponível para quem não pode estar comigo. Quando a carne está congelada, Você nos ouve? Tá brevemente? Tá bastante ruído aí no seu contexto. Você não nos ouve? Me dá um sinalzinho, por gentileza. eu estou ouvindo sim, não sei se vocês estão me ouvindo agora. Eu Agora, estou numa condição que eu vou poder só escrever aqui, eu estou numa internet rural emprestada, mas eu vou acompanhar toda a conversa e me comunico pelo chat, tá? tá Vai ótimo. ficar mais fácil. E a minha conexão está muito fraca aqui para o streaming. Então tá bom, bem-vindo, viu? E a gente vai seguir viagem aqui com os conteúdos de hoje. Qualquer coisa você nos escreve. Obrigada. Bom, módulo 1, de breve check-in aí, sempre é bom a gente se ouvir um pouco, né? Como é que estamos navegando nessa jornada de aprendizagem, mas também como é que a gente está na nossa... E acho que todo mundo já fez sua apresentação pessoal lá no espaço que tem para cada um. E já gostaria de pedir a presença de vocês no fórum, né? Nossa sala virtual de diálogo de cada módulo. Senti que a turma ainda está muito tímida. Acho que teve uma postagem na Gabriela só, que ela veio lembrar a gente dessa semana, no dia de sobrecarga da Terra. Mas eu gostaria de ter mais presença de vocês, que tem essa riqueza toda aí, mas é legal a gente estar presente, né? Colocando qualquer que seja informação ou dúvida, algum insight, compartilhamentos de diversas naturezas. Então, lembra também, né? Tá lendo, tá tendo, né? Dialoga um pouco também no fórum, traz aquilo que chamou mais atenção, que ficou mais vivo, uma atribuição de cada um ao fórum, a essa sala de diálogo, né, dos módulos. Então, espero que essa próxima semana vocês estejam bastante lá. Todo mundo se agendando, né? A gente está aqui num grupo pequeno, mas eu sempre fico pensando as formas como a gente pode estar mais presente. Então, a gente se agenda realmente tentar guardar esse espaço para que a gente possa se aproximar, né? Não ficar somente nesse mundo virtual que a gente não se encontra, não se fala. Então, ajuda muito, mas o bom é quando a gente está se falando, está se encontrando. Então, eu espero também que vocês, na agenda aí, que todo mundo venha para esse encontro online. Bom, vocês passaram aí essa semana mergulhados nos diversos aspectos que traz o módulo 1, e hoje eu vou focar em algumas coisas muito mais com relação ao assentamento, e trazer algumas outras experiências, alguns dados, experiências, que eu gostaria muito de conversar com vocês hoje. E aí, para esse redesenho do nosso mundo, né, que nós estamos aqui nos propondo a olhar o que a gente faz, né, a forma como a gente vive, como é que é esse contexto cotidiano e como é que a gente pode interferir melhor. Né? Então, nós estamos aprimorando a nossa visão. A gente tem uma visão, mas a gente pode aprimorá-la. Vou checar o chat. Opa, então vocês estão aí conversando, não é nada comigo. Maravilha. E a gente, né, pensa, hoje a gente tem territórios, habita esses territórios, mas que território, como é que é esse território do futuro que a gente gostaria de ver no nosso redesenho, né? E o que isso significa em termos de regeneração? Então, a gente vai
vai, ao longo desse momento que a gente vai ter aqui, refletir, olhar um pouco mais para isso. E depois eu vou querer ouvir vocês sobre isso. Então, olhando as nossas cidades, os nossos bairros, os nossos locais, né, de moradia, a gente tem aí um cenário atual, mas tem um cenário mais ancestral, em que, quando os nossos assentamentos humanos começaram, né, quando a gente começou a se organizar em comunidades e assentamentos mais fixos, esses assentamentos tinham uma qualidade de ter presente neles toda uma relação estreita, toda uma relação estreita com aquilo que a gente precisa para viver em um determinado local. Água, né, um pouco a energia, o fogo, o alimento, a criação. Então, tudo isso estava muito estreitamente ligado numa relação de proximidade bastante significativa. E aí a gente vai, com o tempo, né, a humanidade ele vai caminhando, e a gente hoje num outro cenário de cidade, né, de bairros, em que as nossas distâncias foram se alargando, né, essa necessidade, os elementos que a gente usa na nossa vida, que estejam presentes para que a gente tenha vitalidade, que a gente tenha as condições de habitar um determinado local, elas vêm muito, são produzidas muito distante de onde a gente está. A gente pega alimento, né? Isso às vezes envolve 2.000 quilômetros, né? Hoje os bens vêm da China, e esses elementos todos, e mesmo o nosso desenho, né? Hoje a gente habita um local, mora em outro, durante muitas vezes do trabalho, do estudo. Então a gente tem uma cidade, né, de longas distâncias. E isso, ao redor do planeta, a gente tem várias cidades. Além disso, para produzir tudo isso que a gente usa no nosso dia a dia, a gente tem um pouco esse cenário, né? Questões energéticas, trabalho infantil, um grande consumo de combustíveis fósseis, trabalho escravo, a qualidade das águas, né? Mais em qualidade baixa. Geramos grandes impactos ambientais, como Mariana, né? Como Samarco, como Vale, então gerando emissões. E, na verdade, os nossos assentamentos, as nossas cidades hoje significam a 3% da superfície do planeta. E, em termos de média populacional, nós somos já 54%, mais de 50% da população somos urbanos. E consumimos aí 75% da energia gerada, 75% dos recursos, e emitimos 75% das emissões de gases de efeito estufa. Porém, no Brasil, a gente tem um cenário um pouquinho diferente disso. E já em 2015, nós éramos praticamente 86% uma população urbana. Então, estamos em 2019, a gente está falando de praticamente quase 90% de uma população urbana, né? Então, enquanto em média mundial a gente está um pouco mais do que 50%, em termos de Brasil, a gente tem praticamente 90%. E isso significa que a gente tem uma concentração de desafios bastante significativos nas nossas cidades, nos nossos bairros. Então, é importante a gente ter essa diferença, né, a nível, olhando esse aspecto global, mas o aspecto brasileiro, né, a gente tem um desafio acima da média. E a gente também vem consumindo cada vez mais energia, né? O homem, os seres humanos lá na Idade da Pedra precisavam só de uma fogueira, né, para crescer. E hoje nós todos seres tecnológicos, né, por exemplo, todo que a gente está aqui hoje, tecnologia, que está podendo se comunicar, se encontrar em diferentes partes do mundo, requer uma demanda de acrescente. Então, isso só para a gente ver, né, como a gente tem uma curva ascendente aí, e a tendência ainda é que
incrementar mais essa demanda. E hoje, nos nossos assentamentos, nas nossas cidades, nos nossos, né, ou comunidades intencionais, como Jaime, que está aí nesse desenho, né, Jaime? A gente tem uma série de elementos para estruturar esse assentamento, né? O nosso abrigo, as nossas agências, os locais que abrigam comércio, serviços, a produção de bens, e envolve uma condição de transporte, uma forma de transporte, as várias formas de fornecimento de energia. No Brasil, a gente tem uma questão aí recente de tecnologias alternativas, mas a base ainda são as hidrelétricas. A gente ainda tem uma base de óleo, né? Nós temos aí uma frota incrível, né? Também muito ainda crescente. E em termos dos elementos naturais, né? Como né, onde estão as nossas fontes, as áreas verdes, como é que a gente, uma vez utilizando essa água, como é que ela é tratada. Então, todo esse sistema tradicional, a mesma produção de alimentos, nós temos uma intensa agricultura no Brasil, ocupando, né, muitas terras e avançando aí, mais nesses tempos, sobre a Amazônia, mais dura à base de agrotóxicos. E a gente tem os nossos resíduos, né, que muitas vezes vão para aterros, mas nem sempre vão, né? A gente ainda tem um cenário de lixões e outras condições, pontos viciados. Então, enquanto o sistema tradicional, né, também o formato como a produção da habitação é feita, os materiais que são utilizados, o nível energético, o desempenho energético dessa habitação. Então, a gente tem tudo isso para sustentar o nosso modo de estar na cidade, de estar em um assentamento, quer seja uma cidade pequena, média, grande, ou uma comunidade intencional que aí está tentando criar. Esses elementos estão presentes. A qualidade deles é que discussão aqui, né? Como é que a gente avança nessas soluções. E esses links, né, são as correlações. Eu trabalhando com uma fonte natural, né, com uma água potável, de boa qualidade, alimentando o assentamento, por isso que ela está azul. Mas os laranjas ou vermelhos são quando a gente tem desafios e impactos relacionados a essa interrelação. E aí, nós estamos aqui para redesenhar o nosso mundo, né? Principalmente a começar do local, mas qual é esse cenário? Quem a gente vai querer, quem é que está envolvido, que matriz energética é essa, que relações sociais e urbanas que vão ser desenhadas agora e presentes no futuro. Ainda mais, né, que soluções são essas que vai proporcionar regeneração. Então, a gente tem que colocar essa questão presente, né? E como é que a gente avança em resposta. No meu cenário, assim, eu gosto muito dessa imagem enquanto futuro, impossibilidades de futuro. E do lado, na imagem, essa imagem da esquerda, que é Times Square, um projeto do Yangel, em que quem imaginava que ia ser retirado os carros da Times Square, que a cidade não ia parar, né? Não ia para a cidade. E ainda assim foi feito esse projeto e a gente percebe que é possível, né, retirar os carros de um centro tão dinâmico como esse e dar lugar para as pessoas com uma qualidade de estar numa dinâmica como essa. Do lado mais direito aqui, uma imagem incrível também para Nova York, em que reúne uma outra mobilidade, a qualidade do encontro, da produção de alimentos, no plano horizontal, no plano vertical, nos telhados. Então, todo esse mundo mais humano, mais natural, sim,
encontrando mente, né? Então, aquela imagem que eu trouxe para vocês bem no começo, como é que era o assentamento, né, as cidades no passado, e como é que a gente pode redesenhar, fazer isso para essa cidade hoje e no futuro, né? Então, essa é a melhor imagem que eu já encontrei para trazer um pouquinho essa visão. Mas o que mais colabora, o que mais que pode colaborar com isso, né? A gente tem aí desde 2015, viram os conteúdos do primeiro módulo, falando da agenda, né? Lendo sobre a agenda. Então, desde 2015 a gente tem essa agenda que a gente está chamando de agenda da humanidade, né? Esse compromisso dos governos nacionais, essa renegociação após o balanço que foi feito ao final dos objetivos do milênio, pensando, né, o que faltou, que faltaram a gente ter ido mais longe, ter alcançado uma conquista mais significativa, e aí foi repensado e chegamos nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, são elementos aí de uma agenda integrada, indivisível, né? E quando a isso, a gente também tem a nova agenda urbana, que foi lançada em 2016, no Habitat 3, em Quito. Também é uma agenda como um detalhamento do 11, né? Focado muito, né? Essa imagem que a gente tem aqui na direita, é uma reunião, uma grande reunião dos diferentes cidades do mundo, porque mesmo a gente tendo uma agenda global, na verdade, essa agenda precisa ser a nível local, a nível municipal. E os grandes gestores, né, responsáveis por essa escala, falando do poder público, né? Então, foi um chamado direto para eles, para uma colaboração para essa realização a nível local dessas novas perspectivas, né? Tanto a Agenda 2030 traz, quanto a nova Agenda Urbana também detalha. E um pouco isso, né? A gente precisa tornar as nossas cidades, os nossos assentamentos humanos, inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis até 2030. É uma bela meta, né? Pensando nos 90% que somos no Brasil, isso tem um peso, né? Pelo contexto todo. Nós também estamos falando, nesse grupo a gente tem Moçambique, né? A gente tem pessoas que estão no Canadá, mas trazendo a realidade brasileira, que também acho que tem uma relação bastante forte com Moçambique. Nós somos muito urbanos. Desses grupos de turma aí contam para a gente como é que é esse cenário, né? Qual a porcentagem de população urbana em cada um desses lugares. É um comparativo. Mas além, né, do que já foi colocado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em relação a 11, né, também o Herbert Girardet traz uma provocação um pouco além disso, né? Não só a gente precisa de cidades sustentáveis, mas a gente precisa de cidades regenerativas. Também é uma provocação do Daniel Wall, que é um cientista, um pesquisador incrível que faz parte do time do Gaia Education sobre a regeneração e sobre a cultura regenerativa. Então, isso deve ser um de estudo permanente, estudo e aplicação, né? Porque a gente precisa responder não só mais a partir de uma perspectiva da sustentabilidade, mas também da... E esse slide traz um pouco essa perspectiva, né? Para a gente compreender como é que a gente sai, né, desses temas tradicionais, do design convencional. Já há algum tempo a gente ouve falar, né, do design verde ou das certificações, né, que vem acontecendo aí já, pelo menos na última década, um pouco mais que isso. E aí a gente chega no design sustentável, né, que a gente um pouco entende como
cessar o impacto, mas a gente já sabe que a gente precisa ir além, a gente precisa desenhar os nossos, né, a partir de uma outra perspectiva, né, que é a gente pensar e agir como natureza, né, e nessa coevolução a gente ter as novas aí, que permitam essa regeneração. Então, isso é algo que a gente está começando a compreender, né, e se aplicar bem na jornada. Então, e o Herbert traz essa imagem, né, ele faz essa provocação desde a primeira imagem que eu trouxe, né, para a gente entender onde a gente está vindo, para onde a gente precisa ir, né, então ainda assim a gente, no mundo globalizado, a gente ainda vai ter as distâncias, mas não dá para ser mais o predominante, né, nessa cidade do futuro, nesses bairros do futuro. Então a gente precisa aprender a relocalizar, como é que a gente faz isso na nossa vida, como é que a gente faz isso com os sistemas e trazer de novo, né, esse ambiente natural, trazer o alimento para perto. O que mais pode parar de terceirizar e reaprender a incorporar a nossa vida. Então tem todas essas tecnologias, todas as coisas que a gente vai conversando em cada um dos módulos, para a gente compreender como é que a gente pode fazer isso, principalmente nessa escala local, que é uma escala muito que a gente se reconhece e que se apoia no nosso cotidiano. E um pouco o exercício disso, né, a gente poder estar saindo do sistema, né, que a gente tem uma demanda externa muito grande, né, de onde vêm os alimentos, a energia e os bens, como é que isso é processado no nosso assentamento, dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade, e o que ele gera de saída, né? Quanto de resíduo ele gera, quanto de emissões ele gera. Como é que a gente aprende a fazer essas conexões e esses ciclos se fecharem. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem um programa muito interessante, tangibiliza isso, que é o recolhimento de alimentos crus da feira, né, os alimentos orgânicos, levado para um pátio de compostagem e através de leiras termofílicas é feita uma compostagem. E esse composto torna para a cidade, para as áreas verdes, para os cidadãos. Então, é uma forma, né, toda essa matéria tão rica, né, poder estar dentro de um ciclo de reaproveitamento e ciclagem desses nutrientes. Então, ao invés da gente estar só terminando, né, com a vida útil mais rápido dos nossos aterros, a gente está aproveitando e num ciclo econômico também interessante. A gente para, né, de ter uma perda também no nutriente que a gente para de jogar fora, no transporte desse material circulando pela cidade, e aí também na vida útil da terra. Então a gente tem muitos ganhos. Com uma só ação a gente pode ter vários benefícios. Deixa eu dar uma olhadinha no chat, que eu estou testando aqui. Chama Feira Sustentável. Começou no pátio de compostagem da Subprefeitura da Lapa, e ele já é um projeto que tem pelo menos uns 5 anos, 6, mais ou menos, e já está num processo de ir para outras áreas da cidade. Estima-se que a gente, na cidade de São Paulo, são 32 subprefeituras, e para toda a cidade a gente precisaria de uns 10 pátios como esse. É difícil achar áreas para reproduzir esse modelo, mas de qualquer forma ele está, ainda não chegou nesse número para a cidade toda, mas agora recentemente está se buscando fazer a ampliação do projeto. Espero que em breve a gente tenha melhores notícias. Bom, pegada ecológica. Eu não sei se todo mundo teve já a oportunidade de fazer a sua pegada ecológica. Então, recomendo que vou até fazer uma
provocação no fórum sobre isso, para a gente saber como é que estão as nossas pegadas, né? Porque quando São Paulo, a minha pegada já começa num patamar bastante impactante, mas é legal a gente ver em menores, né, em diferentes lugares do planeta aí dentro dessa turma. Vai ser interessante a gente entender como é que estão em relação às nossas pegadas. Então, essa capacidade, né, da gente consumir e a biodiversidade ser recomposta é a chave central da relação da pegada. Então, nos nossos várias decisões, né, no nosso estilo de vida cotidiano, aí de assentamento, madeira, alimentos, o pescado, como é que essa conta fecha, né? O tempo que a gente, o volume que a gente utiliza e o tempo que as coisas levam para se recuperar. Então, é uma conta. A gente já chega a essa conta negativa agora, essa semana, né? Então, assim, esse assunto, assim, a gente poderia estar reverberando muito mais, né? A gente está olhando para isso com muito mais atenção, mas eu senti até uma suavidade nessa questão esse ano, porque tem tantas questões tantas acontecendo que essas questões ficam um pouco mais esquecidas. Então, a gente puder compartilhar isso, né, também no nosso cotidiano interessante. Mais que chegou aqui no chat. Que bom. A Tayara já fez, né, essa pegada. Muito bem. Vamos em frente. E aí, uma provocação da cidade, né, como um ecossistema, como essas novas tecnologias, como outras soluções mais integradas podem contribuir, né, para a gente ter uma cidade como um ecossistema. Então, como é que a gente amplia, né, começando aqui pelas fontes de água, que são primordiais para a nossa vitalidade, como é que são as soluções que ampliam? A gente está entrando no módulo 2 também, a gente vai falar bastante de água, né? Mas como que o plantio de floresta, a recuperação de floresta, como é que o plantio de arborização urbana, como várias estratégias ajudam a preservar e recompor as águas, né, as nossas fontes naturais de água. E como é que esses sistemas, né, no tratamento final podem ter tratamento biológico, lógico que demanda muito mais áreas, mas se a gente está falando em design, né, um planejamento adequado, a gente tem que pensar a partir dessa, como é que é a relação dessas áreas verdes e florestas e a relação com a agricultura também tem uma sinergia, como é que isso também contribui para a preservação da água, como é que sistemas, né, de compostagem podem também estar conectados. A gente não já jogar esses nutrientes fora, mas botar para intensificar esses plantios e isso reduzindo nossos volumes nos aterros. Aqui, em relação a isso, em soluções urbanas e soluções comunitárias, no último ano, a partir dessa proposta de não mais só a compostagem no minhocário, em casa, mas uma compostagem em praças. A gente está com comunidades urbanas, Paulo, fazendo leiras para compostagem em praças. Isso é feito comunitariamente. A comunidade se organiza, reúne guarda todos esses materiais, esses resíduos crus, e a gente durante a semana, e no domingo leva e alimenta a composteira. Então, isso é uma oportunidade de também fazer isso localmente, né? Não tem movimento fácil de compostagem, né? Já fica muito no local, as pessoas vão caminhando até a praça, e ao fazer esse processo, deixa a distância, ela está cheia, né? Está numa altura, e o composto já fica ali na própria praça,
e é distribuído entre as árvores, entre os canteiros. Então, assim, esse lado bem localmente também é muito interessante, né? E é uma oportunidade do encontro com o vizinho e da conversa, de uma convivência gostosa. Então, mais de uma dimensão, né? Muito interessante também. Quem é de São Paulo ou quiser saber mais, depois eu posso no Facebook para acompanhar como é que esse processo está evoluindo e quantas praças estão crescendo. Mês a mês aí tem uma nova praça adotando essa. Como é que também a gente aqui migrando, hoje a gente fala até do mundo sem bituca, né? Como é que a gente reduz os plásticos, como é que a gente zera os resíduos e a redução não só, mas é suficiente, né? Que a gente tem todo aí, no caso do Brasil, né? O PEGIR, os planos de resíduos sólidos. Então, a gente teve um impulso, né, com essa nova legislação, mas ainda assim tem uma discussão muito grande sobre logística reversa. Isso é algo que as empresas, as indústrias não se comprometem, né, como deveriam. Soluções precisam se intensificar para que a gente tenha uma geração menor de embalagens, tenha uma responsabilidade maior essa cadeia relacionada aos bens de consumo, né? Então, coleta e reciclagem aí é algo que não é solução permanente, então uma intensificação, né, uma eliminação desse elemento na nossa vida é uma tensão bastante forte. A gente não tem um momento específico, mas em cada uma dos módulos a gente vai falar um pouco da questão dos resíduos, né? Se vocês tiverem experiências e interesse em compartilhando, a gente pode enriquecer mais esse tema durante a nossa jornada. Habitação, a gente vai ter um módulo só desse diálogo, né, sobre o retrofit e a construção ecológica. Então, mas no caso brasileiro, né, às vezes como a gente tiver tão rigoroso, às vezes os parâmetros também não são tão rigorosos, né, as legislações não são tão rigorosas, e fica uma certificação voluntária, a gente chegar num desempenho energético mais adequado, né? É algo que a gente pode olhar com mais atenção um pouquinho mais para frente. Transportes limpos, muito, não só que, mas hoje a gente fala de uma mobilidade ativa, né? A gente, como é que, antes da gente pensar em transporte, né, a gente uma postura enquanto caminhante, uma postura enquanto ciclista, né, e redesenha os nossos trajetos e prioriza o transporte e, por último, o veículo individual motorizado. E tem essa questão, mas não só tem falando de transporte também, como veículos, né, eles podem ter uma solução de tecnologia mais limpa. Tem aí cada cidade tem uma experimentação em relação a isso, a hidrogênio, né? Então a gente já vê alguma coisa, mas nada muito, pelo menos no Brasil, nada muito ainda significativo. Então, biocombustível sim, né? No Brasil a gente tem experiências já mais profundas em relação a isso, mas também temos uma crescente perspectiva, né, em energia eólica, energia solar. Não temos muito agiota, né? Acaba que o custo-benefício ainda para nós não é interessante, mas tem uma diversificação aí também nos últimos anos, principalmente 5 anos, tem se intensificado. Então, isso, né, a gente olhando todas essas relações aí na cidade como ecossistema, qual é essa nova infraestrutura, quais são essas novas interações que a gente pode beneficiar ao dar soluções
para os nossos assentamentos. Algumas experiências já de sucesso aí, fazendo experimentações. Aqui a gente coloca algumas cidades consideradas verdes. Eu falo várias listas, né? Cada uma com critérios semelhantes, um pouco diferentes, mas mais ou menos, geralmente, quando aparece, são essas cidades, às vezes numa ordem um pouco diferente, mas são essas cidades que se apresentam como algumas boas experiências, né? No Brasil, só tem ido aí, na América Latina, Bogotá, na Colômbia, o resto está fora do Brasil. Mas é interessante quando a gente vê o porte dessas cidades, né? Não são cidades tão grandes como São Paulo, por exemplo, são cidades pequenas, no máximo de cidade. Então, a escala conta muito, né, quando a gente está falando dessas experiências. E aí, né, antigos laboratórios, né, de sustentabilidade, as ecovilas estão aí muitas vezes há 50 anos, por exemplo, 40 anos, mostrando que uma outra forma de se relacionar, né, entre as pessoas e das pessoas com o seu lugar de moradia, muitas experiências interessantes, praticamente aí mais de 13.000 ecovilas ao redor do planeta, mostrando as várias formas como isso pode acontecer, né? Essas relações podem ser uma maior responsabilidade e conectadas com a natureza. Então, são grandes laboratórios, isso, quem não teve oportunidade ainda de conhecer, entrar, depois vou mandar o link da Rede Global de Ecovilas, porque aí por região pode filtrar de diferentes formas e ver o que está ao redor do planeta. Mas eu destaco, assim, uma ecovila que é bastante significativa, os aprendizados, por exemplo, Pinhon, Damanhur, Auroville, que é uma cidade, né, o porte de uma cidade. Gosto muito também da Eco-Village, que é em Los Angeles, mas tem diferença aí, tem na Itália, e vale fazer uma pesquisa e fazer uma visita para sentir esses aprendizados na pele, né? Outras cidades, uma das cidades que eu conheço, gosto de destacar é Portland, nos Estados Unidos. Nos últimos 15 anos, pouco mais de 15 anos, vem se aplicando a um redesenho interessante, tanto na cidade, a nível de transporte, a nível de infraestruturas verdes. Então, eles têm uma larga experiência em finalizar a cidade, e outras experiências mais espalhadas pela cidade, também como o City Repair, que é uma proposta comunitária e permacultural para a reconexão da comunidade, um redesenho do seu bairro, né? Então, eu posso passar todos esses links, onde vocês vão olhando cada um. A experiência que eu gosto muito de comentar é o Bedshed. O Bedshed fica no sul de Londres, e ele é desenhado a partir da pegada ecológica média do britânico em 3 planetas. E todas as estratégias pensadas, né, soluções de mobilidade, questão de água, de resíduos, principais elementos aí de um assentamento, quando ele ficou pronto, só de ter essas estratégias disponíveis no cenário, já quem mora nesse local já consegue reduzir sua pegada de 3 para 2 planetas. Porém, para a gente realmente chegar em um planeta, que é o que a gente tem disponível, tem toda essa mudança comportamental, né, das pessoas que habitam o lugar. A gente, através das suas escolhas cotidianas com relação, né, à mobilidade, com relação à eletricidade, água e resíduos,
população, realmente essa conta chegue em um planeta. Então, tem uma combinação importante entre as estruturas disponíveis no assentamento, né, no bairro, e o comportamento e decisões que cada um toma no seu cotidiano. Essa é que faz com que realmente a infraestrutura favorece, mas o comportamento humano, ele é chave para que realmente a gente atinja o objetivo. Eu acho que a gente falar nesses termos, né, nos diferentes lugares que a gente habita, as demandas energéticas, as demandas, a forma de fornecimento de alimento, de água, de energia, dá diferentes combinações, mas esse acaba sendo muito didático, desvendar, né, o que está por trás do cotidiano. Um pouco as imagens, não, então foi pensado, né, cada elemento, a funcional de uso desse assentamento, produção de energia, o tratamento das águas, tudo isso feito localmente. Um outro que eu gosto muito, que é na Alemanha, é Vauban, que é um dos ecobairros de maior sucesso, não só por causa de todas as suas soluções, mas por terem nada junto com a comunidade. Isso é muito importante, não só a gente ter todas as tecnologias, mas também ter a população acompanhando e incorporando. Então a gente consegue ter imagens como essa das crianças, né? Então ele é um ecobairro chamado Car Free, ou sem carro, e o espaço das pessoas, o espaço dos idosos, das crianças é prioritário em relação aos veículos, né? ao transporte. E são várias realidades, né? Fez parte do meu estudos de mestrado, depois se vocês quiserem eu também compartilho isso para entender com maior todas as estratégias que esse ecobairro adotou, mas ele tem toda uma vivência, né, os espaços comunitários, os espaços públicos voltados para as pessoas, as soluções, os arranjos para a ocupação das residências, desenvolvimento das residências. Então, ele tem várias facetas bem interessantes. E o cuidado com a água, né? Eles têm soluções que eles, ao lidarem com a água no assentamento, as condições fora do bairro também. Então, soluções bastante robustas aí. A estratégia é que os carros fiquem fora do assentamento, né? Só circulem onde tem o uso mais intensivo das pessoas, entra só com carga e descarga. Vou até tirar aqui. Muitas vezes essa imagem aqui à direita, no alto, as crianças, né, na rua, brincando com toda tranquilidade, é uma cena muito comum. Um pouco que eu falei, né, que esse vermelho, vou deixar aqui em frente, em vermelho os veículos, né, motorizados circulam, e dentro só pedestres. Então, é um ecobairro que não tem ciclovia, porque todas as vias são cicláveis, são seguras aos ciclistas. A gente não precisa gerar estruturas quando a gente dá uma condição de segurança. Isso é muito importante. A gente precisa de ciclovia, ciclofaixa. Não, se a gente tem uma condição de segurança na cidade, a gente não precisa de estruturas de proteção. Isso. E também, ao priorizar os ciclistas, por exemplo, aparecem novos negócios. Esse senhor aqui, ele faz entregas de bicicleta. Mas também, quem precisa usar o carro, tem carros compartilhados, né, de vários tamanhos, portes, que você pode estar utilizando. Então, são várias soluções aí. Esse ecobairro é ao norte de Paris, também de um desenho, uma renovação de um terreno urbano, com a solução de sistema de água, né, muito interessante. Ele é um parque, ao mesmo tempo, ele regula todo o sistema de água do bairro. Então,
tem lagoas, mas tudo isso é alagável se tiver uma condição extrema de intensidade de chuvas, né? Ó, recupera, né, um terreno degradado, uma região degradada da cidade, com focado nas pessoas e na comunidade. Então, o centro, o coração do bairro, hortas comunitárias, centro comunitário, e ao redor a energia, habitações com uso misto, várias soluções interessantes aí, um pouco as hortas, hortas acessíveis, várias soluções mesmo conjugadas aí a vida no bairro. Um pouco aqui mais para o do Brasil, né? Maipú no Chile, então, também uma experiência da comunidade, indo restaurando o seu local, recuperando as praças, fazendo centro demonstrativo, produzindo alimento, ensinando como produzir, resgatando espécies nativas e fazendo isso junto com os moradores. Vila Santa Helena, também é Chile, começa a partir ponto, um ecoponto, né, um ponto de coleta de resíduos, a população aprendendo e se encontrando, e aí também aprender a produzir seus alimentos localmente, faz esse centro demonstrativo, um local de mostra de boas práticas, e como é que a comunidade aprende, tem a copeira, então várias soluções aí urbanas para um redesenho, uma transformação do bairro existente. No Brasil também tem aí uma experiência em São Paulo, em Salvador, em Feira de Santana, alguns diálogos aí, como é que a gente faz isso junto, como é que a gente vai lidar com nossos bairros, como é que a gente propõe soluções locais também, e de diferentes formas para vivenciar isso. É muito interessante a gente perceber nesse processo dos assentamentos quais são o conjunto de soluções quando a gente está falando de um novo assentamento, quais são as soluções para um assentamento existente, né, com um processo de transformação. Então, aqui tem um quadro que inspira um pouco isso, né, nos diferentes caminhos ecológico, econômico, político, cultural, como é que a gente pode entender essa diferença, né, a abordagem que a gente deve ter nessa diferença, em desenvolvimento ou um processo de transformação. Trazendo um pouco mais experiências diversas, assim, eu gosto muito de mostrar essa pequena porção aqui dessa rua, aqui em São Paulo. Vocês veem essa imagem à esquerda, no canto inferior, pessoas, né, saindo da estação de trem, e estão vendo aqui embaixo, né, vindo pela rua, né, porque a calçada não é a de pessoas. E aí há um redesenho em que as calçadas são alargadas com pintura. Então, uma solução simples, de baixo custo, mas que dá outra condição para as pessoas que moram, que trabalham no local. As soluções, né, da natureza e em combinação com as construções, como é que localmente a gente faz aí compras locais com novas moedas, também no cotidiano, como é que a gente esverdeia os nossos pavimentos, né, as nossas ruas, trazendo soluções para plantio de árvore na cidade, e como a gente faz isso junto, comunitariamente, né, com as crianças envolvidas, para elas já crescerem junto e com essa perspectiva. E aí, para finalizar, eu gostaria que a gente, cada um, pelo menos, pudesse contar alguma coisa que está vindo perto, que está acontecendo na sua vizinhança, no seu bairro, alguma coisa assim, pelo menos uma pequena experiência. Tá, eu poderia começar por você? Oi. Oi. Conhece alguma coisa que está acontecendo bem pertinho de você, que chama mais atenção, dentre essas soluções
urbanas? Como essas que a gente tem visto aqui nessa aula, não. Infelizmente, Alguma coisa na praça, alguma coisa? assim, o que eu tenho percebido aqui, pelo menos na minha cidade, é que tem se investido mais em praças, em parques comunitários, e que em todas as praças tem estação de coleta, né, seletiva, onde a gente pode colocar, né, os resíduos recicláveis, a gente pode colocar. Então, assim, tem bastante praça e que tem essas estações de coleta. E eu tenho percebido que algumas pessoas já estão começando a se conscientizar com essa questão do descarte seletivo, mas ainda é muito lento, né? Então, assim, eu fico impressionada quando eu vejo esses exemplos de ecovilas funcionando assim tão perfeitamente, e é um sonho. Eu fico querendo ver como poder trazer isso aqui, né, para minha cidade, para a realidade aqui mais próxima. Porque, sim, algumas coisas também que eu tenho percebido, mas ainda não, ainda também é bem lento, é a questão do uso da bicicleta. Então, assim, a diminuição do uso do carro, né? Então, assim, pelo menos eu tenho feito várias adaptações, como eu até mencionei aqui no diálogo, aqui no bate-papo, que eu fiz a minha pegada ecológica o ano passado, quando eu soube, né, do Global Footprint Network, que faz aquele estudo da pegada ecológica. Então eu fiz, foi o Overshoot Day do ano passado, foi naquele período que eu fiz a minha pegada ecológica, e eu percebi que mesmo com as adaptações que eu tenho feito, com a questão do descarte seletivo, eu hoje estou utilizando a bike como meio de transporte. Eu uso o carro só em casos assim bem extremos, quando o local é muito distante, e às vezes eu vou de Uber, mas eu tenho feito essas adaptações. Hoje eu sou vegana há um ano, então já não consumo carne. Então, assim, e a população aqui de veganos tem crescido na minha cidade, isso também é um ponto positivo, né, para diminuir o impacto ambiental. Então, algumas coisas eu tenho percebido, mas mesmo assim, eu fiz essa minha pegada ecológica e percebi que mesmo com essas adaptações, o impacto ainda é grande. Então, assim, porque a gente tem que levar em consideração todo o contexto, né? Eu moro numa cidade em que moro num prédio, então não é difícil, embora seja um apartamento pequeno, mas ainda assim eu tenho buscado novas formas a cada dia e sempre, sim, é a questão do uso da água, da energia, ar-condicionado, chuveiro elétrico, tudo isso tem me cortado bastante, né, muito mesmo. Então, hoje já tem um bom tempo que eu não uso chuveiro elétrico, essas coisas eu tenho cortado bastante e ainda assim a pegada ainda é a minha, pelo menos a minha, quando eu fiz, ainda tá como bem impactante. Estou priorizando mais os orgânicos. Então, assim, eu tenho feito muitas adaptações. Eu posso mostrar, assim, como exemplo o que eu tenho feito. Mas, assim, na cidade mesmo em si, eu ainda sinto muito essa necessidade de ter mais iniciativas. Embora eu sou de uma pessoa, considerada é a cidade mais... Acredito que ainda tem esse posto, né, da cidade mais verde do Brasil. Aqui a gente tem... Porque a gente também tem a Mata Atlântica aqui, a gente é rodeado pela Mata Atlântica. E tem aqui, que é o Parque Benjamin Maranhão. Então, a gente tem essa grande vantagem de ter uma Mata Atlântica dentro da nossa cidade. Então, isso torna a cidade mais saudável também. Mas eu ainda sinto muita a necessidade de ver mais iniciativas. Então, não sei dizer, assim, exemplos que aqui ainda estão tanto Talvez assim, você vai lembrando e você vai mandando no fórum, viu? mandando, sim. Mas eu fico Maravilha. impressionada com esses exemplos das ecovilas e estou tentando trazer essas ideias para cá, apresentar. Inclusive, estou com um contato muito bom de uma pessoa que trabalha com o governo e que está implantando, que ela até falou comigo, ela está implantando a parte de paisagismo, para fomentar um paisagismo comunitário. Então, eu vou apresentar, né, esses exemplos de ecovilas para colocar, para a gente fazer horta comunitária. Então, vou apresentar essas ideias para quem sabe começar a ser implementado isso aqui também. Maravilha. Obrigada Obrigada. por compartilhar. Isabela? Consegue Oi, boa noite, consigo. Tá me ouvindo? ouvir bem? Sim, tá ótimo. A gente está aqui É, conversando um pouco, né? Querendo saber o que está sim, acontecendo perto de você aí.
Sim, o que eu tô pensando aqui, até quando eu ouvi essa última fala agora, que eu também não consigo enxergar, assim, ao meu redor, muito esse movimento, e as coisas, assim, acontecendo. Mas eu tô percebendo também que quanto mais a gente se envolve, mais a gente enxerga isso. Então, pode ser que eu ainda não veja isso perto de mim, porque eu não estava tão envolvida. Então, o que eu vejo atualmente é mais orgânico, que está tendo muito aqui em Belo Horizonte, o pessoal entregando em casa, cestinha de orgânico, inclusive eu já tô, né, fazendo aquele planozinho de ação de mudar minhas atitudes, e uma delas, que a primeira que eu quero fazer é essa. E é isso, assim, agora, fora isso, eu também não vejo ainda muita mudança da minha cidade, do meu bairro. Ainda. Ainda. É porque é um desafio, né? Todas Mas as acho coisas que quando mais começa a fortes. partir isso, acho que quando começa a partir da gente também, aí a gente vai começar a enxergar isso melhor. Obrigado por compartilhar, viu, Isabela? Obrigada a você. O Mirko está compartilhando conosco no chat. Então, ele está dizendo que Porto Alegre atualmente está no retrocesso grande, mas ele conhece algumas iniciativas de horta, de compostagem comunitária no Municipal de Cultura, que é na área central, e feiras orgânicas também estão maravilhosas, com mais de 30 anos. Isso é uma experiência incrível. Em Paulo, a gente tem iniciado, tem 3 feiras orgânicas, e batalhado aí para mantê-las, porque não é fácil, né? Os produtores fazem um esforço enorme, né? E a gente tem que cada vez mais ajudar e conectar quem com quem está produzindo. Mas vários locais de cestas, de CSA, tem se ampliado. É algo cada vez mais recorrente. Mas não tem nada de 30 anos ainda. Que maravilha. Obrigado, Mir, por ter compartilhado. Eliana, você conte aí, tem mais interessante no seu pedaço. Oi. Aqui em Salvador, isso que a Isabela falou, eu acho que é uma verdade, porque quando a gente se conecta com essa temática, a gente começa a ver o que a gente não via antes, né? E é até, assim, ao longo do tempo eu fui vendo na minha própria rua, descobrindo o que eu tinha no meu bairro, valorizando mais. A cada dia que passa, eu descubro mais um benefício de estar morando aqui na minha rua, de identificando mais uma feira orgânica, pessoas que estão pensando semelhante. E aí isso dá vontade de recomeçar aquele processo de que eu comecei aqui no meu prédio, um tempo atrás, né, de fazer compostagem, horta, com as crianças, com alguns moradores. Eu dei uma parada quando eu fui fazer o doutorado. Quando eu retomei, voltei, ainda não dei conta, né, de retomar, não teve quem desse continuidade, sempre precisa ter, assim, um núcleo iniciador mesmo, aquele que, nem que seja 3 pessoas, para pelo menos estimular e que isso amplie, né? Um prédio com 62 apartamentos, a gente tinha uma pequena compostagem com horta orgânica e só participavam 4 ou 5 apartamentos dos 62, né? E eu tô com vontade de retomar. E eu vejo que não é só eu, assim, eu tô identificando na rua outras pessoas com esse interesse. E a Prefeitura de Salvador tem feito uns investimentos pela Secretaria de Cidades Sustentáveis, eu tenho acompanhado. A última coisa que eles fizeram foi um prédio no comércio, no centro histórico, que eles reformaram para ser a sede da secretaria, e ela está com todas as fachadas verdes. Eles estão fazendo uma maior propaganda, né? Eu espero que não seja só um greenwashing, né? Que eles realmente estejam estimulando. Eles estão também no Parque da Cidade, fizeram uma reforma, utilizaram uns containers e estão fazendo startups públicas
para pequenos empreendimentos, com editais, estimulando a economia de outra forma. Como um escritório com IPTU a baixo custo, sabe? Por um período de 1 ano, como startup, e depois troca, reveza com outra startup, estimulando essa nova economia. E eu soube que a semana passada teve uma aluna de engenharia civil que se formou e o trabalho dela, ela convidou o secretário da Cidade Sustentável para ser parte da banca. E o trabalho dela era sobre economia circular, voltada para resíduos da indústria da construção. E aí ela tirou nota 10 e ele no final convidou ela para trazer a pesquisa dela para dentro de um projeto que ele está desenvolvendo na prefeitura, que não vai lançar agora ainda, mas está em processo. E aí eu fiquei muito, assim, animada de ver que essas coisas estão andando, né? Mas, assim, visivelmente, a gente nota a proliferação exatamente como vocês todos falaram, a proliferação de feiras orgânicas, a UFBA, que é a universidade aqui federal, pública, tem uma feira orgânica que é organizada por uma professora que reúne, que ela faz tipo um levantamento de tudo que existe de economia solidária, sem exploração, né? Eu esqueci o nome agora. E ela confere com os alunos, vai em cada uma dessas fazendas, desses sítios que fazem o fornecimento, e só convida para essa feira orgânica aquilo que ela considera que realmente passa pelos critérios. E essa feira está bombando aqui em Salvador. Toda sexta-feira lota, começa às 6h30 da manhã, quando dá 9h30 já acabou tudo, sabe? E tem de tudo, desde ovos a vegetação, plantas, pão orgânico, cogumelos, tá bem variada. E não só essa, antes só tinha essa, agora a gente já tem praticamente todos os dias da semana mapeado na cidade de Salvador, onde você precisar, você tem uma feira orgânica para ir. E isso alguns anos atrás não existia, né? Então, assim, eu com esse óculos que eu passei a ter depois do Gaia, eu estou enxergando tudo isso. Mas antes eu não via, entendeu? Maravilha, que a gente possa enxergar cada vez mais, né? Ou promover, né? Promover, exatamente. Enxergar e às vezes é ter o motor, se unir com quem também está no mesmo propósito e aí ser esse motor, né? Vale bastante aí. Eu quero ir recebendo mais e mais notícias. Depois vocês vão lembrando mais aí e podem compartilhar no fórum. Mas a gente já está com o nosso tempo. Eu gostei muito de citar vocês, diferentes, né, essas notícias de diferentes locais no início, mas a gente tem essa percepção, né, de não estar no estado da arte, mas que tem alguma coisa acontecendo. A pergunta é como é que a gente potencializa, como é que a gente contribui, como é que a gente traz tudo isso que a gente conversa aqui para a prática, né? Nem que seja pouco a pouco, passo a passo. Mas eu quero desejar um ótimo final de semana para vocês, de estudo, de descanso, e a gente vai se intensificar no módulo 2, também vamos falar sobre as águas. Vocês pensem muito em todas as relações que vocês têm com as águas, desde a água do corpo, né, até a água no universo, que é a mesma água durante aí muito tempo. E a gente conversar no nosso próximo encontro sobre essa perspectiva de água. Tá bom? Então foi ótimo estar com vocês e eu vou falando por aqui, tá ok? Um abraço. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos.